Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco em mais esse dia, em mais esse devocional, onde nós vamos falar sobre oração, porque é hora de orar. É hora de orar. Quantas vezes você já ouviu ou já disse, abre aspas, agora só podemos orar, fecha aspas. Orar parece muitas das vezes ser o nosso último recurso, né? Quando todas as forças já se acabaram, quando todos os recursos já se acabaram, aí então você ora. Parece que não existe uma outra opção, mas só então nesse caso você ora. A oração ela deveria ser, na verdade, o nosso primeiro recurso, né? A oração deveria ser o nosso primeiro recurso. Mas o que a grande maioria das pessoas fazem é, agora que não tem mais jeito, vamos orar. E isso acontece quando nós não temos mais esperança. Quando a maioria das pessoas na Terra não possuem mais esperança, aí então elas dizem: agora só podemos orar. Mas a oração, ela é a nossa maior arma para as nossas batalhas diárias. E em todas as áreas da nossa vida, a oração ela vai ser importante. Portanto, eu quero que hoje você possa comigo entender essa grande verdade, aplicar na sua vida. Então, antes de começarmos a fazer as leituras de hoje, eu gostaria que você pudesse curvar sua cabeça e orasse comigo, porque essa é a nossa primeira opção e deve ser a nossa primeira opção sempre. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de unidade, esse momento na tua presença. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ai, Jesus. As batalhas têm sido difíceis, árduas, mas nós temos fé. Nós temos fé que venceremos essa batalha, que breve o Senhor voltará e que não haverá mais morte, nem ranger, nem sofrimento, nem ranger de dentes. Cuida de nós, Paizinho, em mais esse dia. Nos livra do mal, do laço do passarinheiro. É o que nós oramos, é o que assim já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Como eu falei, a oração não deveria ser a nossa segunda, terceira ou última opção, mas sim sempre a primeira. O problema é porque as pessoas se esquecem de Deus facilmente. Então, hoje eu quero te trazer aqui 7 motivos dos quais você deve orar. Então, eu quero compartilhar minha tela. Eu vou fazer aqui algumas leituras nesse momento com você. Eu preciso que você abra sua Bíblia. Como eu sempre menciono, eu poderia apenas compartilhar a Bíblia com você, como eu faço aqui todos os dias pela manhã, e te dar a água para você saciar a sua sede. É diferente de você encontrar a água, saber aonde a água está, você tirar ela diretamente da fonte. Quando você abre a sua Bíblia, você faz isso, você está buscando diretamente na fonte, aonde encontrar a água. É diferente de você apenas olhar para a tela do seu computador, do seu celular e ler e fazer a leitura. Entre receber a água e saber aonde ela emana, de onde ela jorra, é melhor que você saiba de onde ela emana e de onde ela jorra, porque você não fica na dependência de ninguém. Então, abra sua Bíblia, tá bom? Faça a leitura por ela. Se você nesse momento não sabe onde está o livro de Jeremias, vai no índice da sua Bíblia. Lá no índice tem Jeremias. Esse número que vem aqui é o número que indica o capítulo. O capítulo é indicado por um número bem grande. Então, na sua Bíblia tem números maiores distribuídos dentro dela. Esses são os capítulos. Os versículos são esses daqui, ó. Esses versículos, eles ficam pequenininhos
no início de cada versículo, de cada frase, de cada texto. Então, você tem ali os versículos distribuídos na sua Bíblia. Então, se você não sabia, agora você sabe, tá bom? Então, procura, abra sua Bíblia e faça a leitura por ela. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 12, o primeiro motivo que você deve entender é que se você procurar Deus em oração e invocar o nome dele, ele vai te ouvir. Olha só o que está em Jeremias capítulo 29, versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Em seguida, o segundo motivo para que você deve orar é para que você possa entender que todos nós devemos orar. Olha o que está escrito no livro do Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. A palavra de Deus declara: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. A palavra de Deus declara que qualquer pessoa pode orar. Não precisa ser um grande profeta, uma grande pessoa enviada por Deus, ou um grande irmão, ou um apóstolo, ou um pastor, ou um padre. Não, você mesmo aí na sua casa, você pode colocar os seus joelhos no chão e fazer como está escrito em Mateus 6:6. Fechar a porta do seu quarto e orar ali, só você e Deus e mais ninguém. Fecha ali sua porta do seu quarto e vai orar. Ora, ele vai ouvir a sua oração, porque todos nós podemos orar. Depois é você entender que Jesus, ele tem poder. Sim, Jesus, ele tem poder. Olha só o que está escrito aqui no Evangelho de João, vou compartilhar com você. Evangelho de João, no capítulo de número 14, no versículo de número 13, versículo de número 13 e 14. Evangelho de João 14, versículo 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que vocês pedirem no meu nome, eu farei. Depois, se você observar, então Jesus ele tem poder para fazer o que você pedir para ele. O quarto motivo por que você deve orar é porque a oração ela traz cura. Aqui, novamente, no livro do Tiago, agora no capítulo 5, no versículo 16, a palavra de Deus fala: Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você deve, sim, falar, abrir sua boca, confessar seus pecados, pedir a Deus por clemência, por perdão, para que você possa ser curado, para que você possa ser curado, ser liberto do seu pecado. A quinta razão pelo qual você deve orar é porque a oração nos liberta. A oração nos liberta. A minha mãe vai fazer a leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 29. Minha mãe, pode ligar seu microfone e fazer essa leitura para nós. Marcos, capítulo 9, versículo 29, por favor. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. E a palavra do Senhor diz: Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém. Aqui Jesus está Amém. falando sobre libertação de espíritos imundos. Então, a oração ela nos liberta da opressão de Satanás, dos seus principados e potestades. Ore, meu irmão. O sexto ponto por que nós devemos orar é que quem ora vê milagres, quem ora observa e compartilha milagres. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 21 ao 22, a palavra de Deus declara isso. Pode fazer a leitura, minha mãe, por favor. Amém. Jesus respondeu:
Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração e crerem, vocês receberão. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Tudo que nós pedirmos em oração, se nós crermos, nós vamos Os receber. outros. Por Aleluia. fim, por fim, a palavra de Deus nos instrui a orar, porque ela fala, olha, basta com que vocês peçam. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pode ler, minha mãe, por favor. Amém. 7:7 diz assim: peçam e será dado, busquem e o encontrarão, batam e a porta se abrirá. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Por fim, eu quero fazer uma última leitura que me veio nesse exato momento e que eu não posso deixar de falar para você, meu irmão. Não posso deixar de informar isso para você. No Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo de número 31, a palavra de Deus declara assim: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Aleluia. Ou seja, Deus, ele não ouve a pecadores, ele ouve a pecadores arrependidos, aqueles que o temem e praticam a vontade dele. Esse Jesus ele ouve. Portanto, se você quer que a sua oração hoje ela seja ouvida por Deus, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. E se arrepender significa você não os praticar mais. Isso significa se arrepender dos seus pecados. Isso significa você se arrepender dos seus pecados. É não voltar a os praticar novamente. Nesse momento, eu vou parar de gravar esse devocional. E eu e os irmãos que estão aqui, as irmãs que estão aqui, nós vamos apresentar o nosso pedido de oração. E depois que nós apresentarmos os nossos pedidos de oração, nós vamos orar uns pelos outros. Se você quiser fazer parte desse tipo de momento, momento de unidade, momento de oração, com outras pessoas, venha participar do devocional todos os dias pela manhã, cedinho nós estamos aqui. E aí você vai poder participar conosco nesse momento de oração, nesse momento de leitura da palavra, poder encontrar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para a sua vida. Assim como você também vai encontrar palavras que vão te exortar, que vão te corrigir e te levar para o caminho correto. Antes de parar a gravação, eu quero orar por você que está aí assistindo gravado e que de alguma forma você ainda não entrou e não participa desse momento com a gente. Em seguida, nós que estamos aqui ao vivo, vamos orar juntos depois que eu parar de gravar, tá bom? Vamos fazer essa primeira oração, em nome de Jesus. Pai, bendito Deus, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus de honra e graça e toda misericórdia. Pai, graças nós te damos por estarmos aqui reunidos na tua santa presença. Obrigado, Pai, por nos dar força e ânimo no meio das batalhas diárias nas nossas vidas, para estarmos diante da tua presença, orando em unidade com outros irmãos, compartilhando a nossa fé e nos proporcionando, Pai, forças uns aos outros para continuar essa batalha, essa luta diária. Pai, nos guie pelas tuas veredas de justiça. Não nos deixe nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos manter os olhos fitos para o alvo que é Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir por todas as pessoas que estão assistindo esse devocional nesse momento, que elas possam encontrar força, fé, para estar conosco diariamente, fazer seu devocional. É um momento dedicado a ti, Pai. Paizinho amado, cuida e nos guarda, nos protege e ilumina, Senhor, até a volta do teu Filho Jesus.
Proporciona-nos o pão do dia de hoje, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, é o que nós oramos, é o que assim te agradecemos. Amém.